Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês vão assistir. Mais uma semana que se inicia e graças ao Mestre, graças à confiança que é depositada em nós, aqui estamos novamente para mais um Evangelho. Primeiramente, espero que estejam gostando do novo formato, como eu falei, repito, procurem opinar a respeito. Uns já opinaram, aprovaram. Os que não opinam, a gente fica na dúvida se tá ok. Então é importante a opinião de cada um, tá? O canal a gente tenta sempre dar uma melhorada, dar uma aprimorada. Claro, fazendo os ajustes, inclusive com a nossa agenda, que vai ficando cada vez um pouquinho mais apertada, mas tudo a gente dá um jeito. Espero que estejam todos bem. Mais uma semana que se inicia. Como eu sempre digo, mais uma nave que decola. Espero que sempre a nosso favor, porque a gente percebe que tem pessoas que estão bastante abaladas, sofrendo bastante e até indo embora, justamente por não conseguirem atravessar os seus problemas. Essa é uma questão muito moderna, muito contemporânea, uma problemática muito séria do nosso primeiro quarto de século XXI. Já era previsto isso, que um dos males do século XXI não seriam as doenças físicas, as doenças, nada disso. Essas doenças que a gente conhece, que a gente passa às vezes e depois dá risada, ou muitos já mais idosos desencarnavam só pela doença, pela idade. Não, a coisa está bem séria no aspecto psíquico e tem levado pessoas a cometer atitudes não muito nobres para sua trajetória espiritual, atrapalhando inclusive o seu processo evolutivo, o seu processo reencarnatório, porque cada vez que você deixa de enfrentar os seus problemas e comete atrocidades com você mesmo, mais problemático fica o futuro da tua evolução. E vamos na bênção do nosso Mestre Jesus, que abençoe esse momento, que abençoe a todos aqueles que vão assistir, que sirva de amparo, de alento, de remédio para aqueles que procuram assistir, se orientar e buscar uma solução para os seus problemas, para as suas aflições. Afinal de contas, viver o Evangelho é o melhor remédio, principalmente nos tempos atuais. É chegado o momento de separação de muita coisa. Nós temos que estar sempre prontos na proteção do Mestre, na fé que a gente busca depositar, que nós, em algum momento, temos que estar preparados para grandes mudanças. Enfim, nessa esteira de assunto, nessa vibe que eu falei sobre reencarnação, nós vamos passar para o nosso próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E hoje vamos dar uma tratada nesse assunto. A primeira parte desse capítulo fala de ressurreição e reencarnação. Pois muito bem. Eu vou perguntar, se depois alguém quiser colocar uma resposta aí, fiquem à vontade. Não temos como negar. Quem nega
quem insiste em negar, quem insiste em não crer de que há algo maior do que tudo isso que nós conhecemos neste mundo tridimensional que nós vivemos, não vai conseguir ultrapassar certas barreiras. Veja só, é possível nós termos apenas uma existência? Essa que nós estamos tendo agora. Será que existe lógica na arquitetura divina ser apenas uma existência corpórea? Pois então, muitos afirmam e batem na tecla que sim. Só que isso se divide. Alguns dizem é apenas uma existência corpórea. Depois disso, a alma, o espírito, ele segue para algum lugar, ou para o limbo, ou para o céu, aguardando a justiça do Senhor. Pronto. Essa é uma... Então você já está afirmando que existe uma continuidade. Outros afirmam apagou o cérebro, apagou tudo. Então, do que está valendo eu agora, nesse momento, estar tentando passar para as pessoas uma palavra de esclarecimento? Para que isso vai servir para mim? Já que eu não teria que estar fazendo isso aqui. Eu não teria que estar trabalhando na espiritualidade, me tratando e tratando os outros. Eu não deveria estar aqui, já que é só uma existência. Mas mesmo essas pessoas que batem e afirmam que é assim, lá no fundo, bem no fundinho, elas não acreditam naquilo que pregam. Se pressionar contra a parede, vai doer e vai abrir a sua verdadeira crença. Não é possível mais admitir. Nem com os animais é assim. Quiçá conosco, seres do reino nominal, que levamos tanto tempo para evoluir, chegar onde estamos e ainda pretendemos evoluir mais. Então, não há como desconsiderar a questão da reencarnação. Como ela se dá, aonde ela se dá, isso é uma questão que cada um pode muito bem, em fontes sérias, buscar essas informações. Os livros de André Luiz, com Chico Xavier, são muito fáceis de serem estudados, lidos, para entendimento de vários assuntos com relação a esta questão reencarnatória. E também ao trabalho espiritual que é feito pelos espíritos superiores. Não há outra ferramenta. Nós só conseguimos realmente, no nível espiritual que nos encontramos, aprender reencarnando. É através dos 5 sentidos que nós temos, a parte sensorial, emocional, é que nos ensina como administrar toda essa situação. É a doença, é a alegria, é o prazer, é a fome, é o frio. Nós estamos aqui para aprender. É a capacidade de intelectualização do ser, que não é só formada pelo cérebro físico. Temos os nossos corpos astrais que nos ajudam, só reencarnando várias vezes para aprendermos, nos modificarmos e evoluirmos. Leiam o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Conta a história de um espírito
que durante 1500 anos reencarnou em diversos lugares, em diversas situações, e a última reencarnação dele ainda estava, já estava muito melhor, mas ainda estava fazendo, tendo que resgatar e aprender alguma coisa. Então a coisa ela não é tão simples assim, como se você colocasse a pessoa que falece, desencarna, né, depende do termo, numa prateleira, esperando a boa vontade do Senhor. Enquanto isso, você vai ouvindo música clássica com alguém em tese mais evoluído tocando harpa para você. Isso não existe. E também não existe o sono eterno que aguarda o que chamam por aí de ressurreição. Qual é a diferença? Ressurreição e reencarnação. Tem diferença? Tem. Ressurreição era considerado, na época, o termo ressurreição, você retornaria no mesmo corpo. Tá. Tem algum caso que se conheça na história bíblica? O mais famoso é do Lázaro. Mas também a ciência, nesse ponto, consegue desmistificar um pouco isso e colocar da seguinte forma: ele não tinha morrido por completo. É como se fosse um coma, do qual ele retornou graças à força do mestre. Sim, quanto a isso, não há dúvida. Mas vamos pegar então a situação dos que falecem hoje, desencarnam, e estão esperando este momento glorioso de ressuscitar no mesmo corpo. Bom, não vai dar, certo? Não vai dar liga, porque não sobra nada. Então nós temos que entender que se não sobra nada, não é por aí o caminho. E principalmente aqueles que gostam de cultuar bastante o corpo, de norte a sul, de leste a oeste, esses são aqueles que provavelmente vão conseguir talvez tal feito, não sei. Eu não estou falando mal de nada aqui, tá? Eu só estou colocando as questões espirituais, como elas se tornam, através dos tempos, ultrapassadas. E o materialismo exacerbado leva à vulgaridade das coisas, à depreciação dos conceitos. Ressurreição. O mestre ressuscitou. Sim, ele ressuscitou. Corporeamente? O que vocês acham? Que quando abriu aquela tumba e lá não estava mais o corpo, ele ressuscitou no mesmo corpo? Bom, não, né? Mas onde é que está o corpo? O corpo foi vaporizado. Aí já é uma outra questão. Nós temos que tratar numa live separada, tá? A ressurreição. O corpo astral do mestre, sim, demonstrando as suas chagas da sua última passagem em processo de adensamento material, sim, ressuscitou. Levantou, foi mandado para cá novamente para provar que existe a vida depois disso aqui. É esta a mensagem. Não que você vai ficar morando nesse planeta até a galáxia se desintegrar. Não é assim que funciona. E, vejam, é diferente de reencarnação. Reencarnação, o espírito está no plano, vamos colocar aqui, de quarta dimensão. O processo de encarnar é lento, dolorido,
Dizem que morrer lá é pior que morrer aqui, principalmente porque as pessoas lá negam, né, muitas coisas. Tem muitas encarnações que são compulsórias. Tem que vir daquele jeito e pronto. Claro, graças aos seus débitos. Enfim, essa é uma outra questão. Esse processo ele acontece, é uma forma de miniaturização espiritual, e quando as células aqui se encontram, começa a haver o reencarne. Não vou me estender no detalhamento disso, porque eu levaria um bom tempo, tá? Existem as compulsórias, as missionárias, e assim a gente vai reencarnando e vivendo situações. Isso é reencarnação. Um corpo diferente, num lugar diferente, numa família às vezes diferente, e nós diferentes, com problemas ou menos problemas, com deficiências ou sem deficiências, e assim sucessivamente vamos sendo melhorados, lapidados, induzidos a melhorar. Alguns insistem em permanecer na sua ignorância simples, como dizem, a ignorância da criação, fomos criados simples e ignorantes, se negando a evoluir. Lógico, chega uma hora que essa reencarnação se dará em outro local, com outra vibração e outros objetivos. Então é isso. Ressurreição seria, entre aspas, o mesmo corpo. Mas essa ressurreição, ela é muito... Hoje não se usa muito esse termo, se usa mais nos termos católicos, a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Lázaro, tudo no mesmo corpo. Tá, isso é uma coisa que foi colocada e já vem lá dos antigos, do judaísmo, lá antes do Cristo, já se falava em ressurreição, em toda essa questão aí. Assim, na Bíblia, até o ano de, não vou lembrar agora, 1054, acho, não estou lembrado, pessoal, mas também não importa. A reencarnação sempre foi explorada na Bíblia, sempre esteve lá, ou nas entrelinhas, ou em alguns momentos mais evidentes. Mas teve uma história em que um determinado papa, rei, numa época lá atrás, suprimiu este termo reencarnação da Bíblia, justamente pelos medos que a reencarnação induziam nas pessoas, nas pessoas que estavam envolvidas, com poder principalmente, de ficar tendo isso como regra religiosa. Na realidade, não é uma regra religiosa a reencarnação, ela é uma regra cósmica. Ela é igual ou muito parecida em todos os mundos do universo. E não é simplesmente o fato de suprimir esta questão da Bíblia que ia fazer com que os problemas deles acabassem. Mas não tinha como colocar isso na cabeça deles, eles o fizeram, e isto permanece até hoje. Uma das maiores causas do nosso atraso evolutivo espiritual foi essa atitude pela própria igreja, naquela época, que era macumunada com os reis, macumunada com tudo que envolvia poder, diferente de hoje. Então, vejam só, uma simples retirada de conteúdo, eu chamo isso de manipulação, que é o que fazem hoje com as fake news, com inteligência artificial. Eles manipulam, pegam uma informação, omitem ou aumentam ela para fazer com que você acredite em algo positivo ou negativo. Então, naquela época já, nas estruturas de poder, isso já existia. Lógico, depois, nos anos de 1850, 1853, acho, veio o advento da codificação da doutrina espírita, que não era religiosa, era científica. Simples assim.
porque espiritualidade, em qualquer tempo, em qualquer nível, com qualquer técnica séria que você a aplique, ela é ciência. A nossa ciência, da forma como ela trabalha hoje, ela ainda é muito resistente a essas questões. Mas está começando devagar a mudar, porque eles viram que não conseguem ir muito para frente e precisam descobrir nas entranhas dessa espiritualidade o que existe a mais, tá? Então, não é apenas o físico que se faz presente. O físico não é nada mais, nada menos do que uma realidade que foi criada para como escola para nós, para o nosso aprendizado. Dentro desse físico você tem tudo o que você conhece, de bom e não tão bom, para aprender. Então nós temos que nos educar ou reeducar para sempre termos em mente que nós um dia vamos partir daqui, do mundo físico. Hoje, amanhã, depois, para demorar mais, nós vamos sair daqui. Vamos voltar para o mesmo planeta, para o mesmo país? Não sei. Depende. Depende das obras, depende do entendimento, depende da aceitação de cada um. Depende da linha de preconceito que você atua. Tomar muito cuidado com isso. Depende do nível do teu orgulhômetro ou do teu vaidômetro. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque isso de repente é cortado e o chão desaparece. E aonde você vai estar situado é o grande enigma. Se torna um enigma até para os mais bem intencionados, quem dirá para os que vivem apenas olhando para o lado material desta força. E também muito cuidado com as informações. Espiritualização, ela não é simplesmente você digitar no YouTube algum assunto sobre espiritualidade que te interessa. Se você digitar reencarnação no YouTube, vai aparecer muita coisa boa, mas vai aparecer muita porcaria. Inclusive, pessoas querendo provar para você que ela não existe. Tem que assistir? Você pode assistir, mas saiba filtrar. Não seja aquele Maria vai com as outras. Assista um, assista o outro. O outro você só precisa assistir uma vez, porque daí você já começa a ver os níveis de absurdo que existem, tentando rebater certas coisas que são óbvias. Tá bom? Espero que este conceito, da forma como foi dado aqui, seja de grande utilidade para vocês. Busquem as obras do André Luiz, busquem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, para quem principalmente trabalha dentro da espiritualidade. Procurem estudar, pessoal. Não existe evolução espiritual sem o estudo. O estudo espiritual e o trabalho espiritual tem que estar sempre em equilíbrio. Se é algo mais ou menos que o outro, uma hora o que está mais perde conteúdo, passa a se tornar incompreensível. Então é isso. Essa é a mensagem do nosso evangelho dessa semana. Espero que gostem e fiquem na bênção do nosso Mestre Jesus. Tenham uma semana abençoada na proteção do Mestre, na proteção dos mentores e até semana que vem. Tchau.